O meu pai, acho que algumas pessoas sabem, foi o autor no anteprojeto da parte de direito das sucessões. E esse código teve uma dormência muito peculiar, quase 30 anos dormindo numa gaveta. E quando ninguém esperava mais, salta por alguma razão misteriosa, porque a vida é misteriosa. E até tive um convite para participar, mas eu preferi não participar dessa reforma, porque, de verdade, hoje eu já posso dizer, na época eu preferi calar. Eu não achava que se podia fazer o que se fez, adaptar à Constituição o texto que se tinha. Se fez, mas muitos dos problemas que se têm a ver com essa adaptação. Porque, minha gente, e eu vou falar num depoimento pessoal, meu pai me dizia, direito civil a gente aprende só depois dos 40 anos. Eu comecei na sala de aula em 1993, com 20 e poucos, e era uma coisa realmente desafiadora e difícil. Estou chegando aos 60, e eu acho que ainda não sei direito civil. Eu vejo o professor Silvio, esse deve saber direito civil, e ele tem dado várias demonstrações que sabe, o professor Menezes Cordeiro, a professora Judite. Talvez um dia eu chegue lá. Talvez um dia eu chegue lá. Mas a minha mais impactante experiência é como as pessoas não conseguem ler e entender o Código Civil. Não conseguem. A maioria das pessoas, na verdade, o cidadão comum não consegue de jeito nenhum. E a maioria dos juristas tampouco. É uma técnica. Veja, a redação de um Código Civil, ela tem uma história por detrás. Quando você vê uma regra, por exemplo, no livro da parte geral, sobre classificação de bens, uma pessoa ingênua pensa, ora, coisas consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, o Código está quase fazendo uma taxonomia do real. Não. Cada uma destas distinções que você vê na parte geral, ela tem um papel fundamental no livro das obrigações. Restituir coisas consumíveis, consumidas de boa-fé, não cabe. E é para isso que a gente distingue consumíveis de inconsumíveis. Nas obrigações, coisas divisíveis e indivisíveis são fundamentais para saber o quanto pesa em cada um aquilo que se lhe imputa. E nesse exemplo aí do artigo sobre universalidade de fato e de direito, que parece uma curiosidade redundante. Universalidade de fato é assim, assim, assado, coisas reunidas temporariamente sobre o interesse do proprietário, e universalidade de direito, relações jurídicas reunidas. Se você não entender direito esse artigo sobre universalidade de direito, que é uma coisa totalmente diferente da universalidade de fato, você não vai entender o direito das sucessões. Porque quando abre uma sucessão, cria-se um bem imóvel, que é uma universalidade de direito. É um patrimônio que nem... Veja, e aí não é o caso de dizer, como estão dizendo aí, que são várias pessoas que experienciam a herança. Meu Deus do céu! Não é assim que essa coisa funciona. O espólio é tão uma outra coisa que vão te chamar, com essa coisa que eu odeio, uma quase pessoa jurídica. Os juristas hoje não têm mais a sensibilidade de distinguir uma pessoa de uma realidade operacional, como um condomínio, como o espólio. Não tem a noção do que é uma pessoa de um único patrimônio, uma única universalidade de direito, que não são apenas bens patrimoniais, é toda a esfera de convergência que a pessoa representa. Então, eu venho aqui dizer, eu não sei direito civil. Não sei. Eu estou aprendendo direito civil. 30 anos de sala de aula, eu estou aprendendo direito civil. Mas eu vivencio isso que está acontecendo como uma arrogância institucionalizada, uma violência à cultura jurídica nacional. Nesses exemplos que os professores atentamente trouxeram e noutros que eu vi. A minha experiência estudando direito civil nos manuais, hoje eu confesso, eu não leio mais manuais de direito civil, não leio mais manuais de direito civil, eu já li muito a vida toda. Uma das coisas que eu aprendi, que você quiser entender direito civil melhor, vá ler Clóvis Bevilacqua. É melhor ler Clóvis Bevilacqua, Eduardo Spínola, Sistema de Direito Civil, Pontes de Miranda, do que ler o último livro que saiu atualizado. Atrapalha. Porque eu tenho a suspeita de que muitos não entenderam do que estão falando. Como eu, muitas vezes, em sala de aula, tive que repetir coisas que eu
Não sabia. Mas há uma coisa curiosa com a sabedoria socrática, e é preciso sempre lembrar isso, porque isso é a coisa mais interessante que há na inteligência. Sócrates e a ignorância socrática é saber que não se sabe o que não se sabe, e não pensar que se sabe o que não se sabe. É preciso muito cuidado. O direito civil é uma ciência difícil, leva a vida toda, e é preciso ir a passos cautelosos. Não se pode fazer uma coisa nesse ritmo que se fez. Eu reajo isso não contra as pessoas, como bem disse o doutor Fábio, mas é em preservação da cultura jurídica brasileira que se constrói com dificuldade, num país pobre, num país miserável, num país analfabeto ainda. E a gente fala de analfabetismo funcional aqui nesse sentido, analfabetismo jurídico funcional em muitas questões. Num dos manuais brasileiros, cujos autores eu não vou citar, mas que estão envolvidos aí, alguns talvez saibam, encontra-se professor Menezes Cordeiro. Veja que delícia. Eu preciso dizer, o assunto tratado é posse. Vexata quaestio dos civilistas, posse e propriedade. Se você não sabe história, se você não sabe a diferença de uma ação e do interdito do direito romano, você não vai entender a dogmática da posse. É preciso ter história para entender, porque posse é posse e não é propriedade. Porque, assim, intuitivamente, se você vê a população, eles vão confundir uma coisa com outra. E aí, são ignorantes. Ignorantes somos muitos e muitos de nós. Veja como, no Manual de Direito Civil Brasileiro, se quis resolver a questão da posse, com um silogismo. Savigny e Ehring gastaram volumes se esforçando para explicar essa proteção peculiar da posse ao lado da propriedade. Mas numa página de um manual de dois autores que estão nesse protagonismo, se encontra a seguinte solução, professor. Premissa 1. A posse é um domínio fático, ou seja, um fato. Premissa 2. Direito é fato, valor e norma. Conclusão, a posse é um direito. Aqui, a única coisa que tem de lógica é o uso da palavra premissa. Não tem a menor ideia do que é um silogismo. Um silogismo não se faz assim, isso não é nem um sorites, isso é um absurdo. Esse texto eu trouxe aqui, eu não achei assim na véspera. É o início da minha aula de lógica na Faculdade de Direito Recife, para mostrar o anti-exemplo. Isso é uma coisa absurda. Você não sabe o que é o termo maior, você não sabe o que é o termo menor, você não sabe o termo médico, tampouco distribuição do termo médico, que é a condição para a validade do silogismo, é uma noção de que não tem a menor ideia. Ou seja, se a gente precisa de uma ciência, a gente precisa de uma lógica. E as pessoas falam do que não sabem como se soubessem. O que acontece, já aconteceu com o Código Civil, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, você vai lendo o Código Civil, está indo tudo muito bem, quando de repente entra um vocabulário economês. O que é isso aqui? E explicando coisas que já estavam implícitas no que estava dito antes e que se sabia. Um Código Civil, ele nunca vem só. Ele vem acompanhado de uma carga doutrinária subjacente que o explica. Porque se você chega de mãos desarmadas no Código Civil, o primeiro artigo diz: toda pessoa é capaz de direitos e deveres. O segundo diz: são incapazes tais e tais e tais. Mas você não acabou de dizer que todos são capazes? E como é que são esses outros incapazes? Então, a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato está implícita no suposto conhecimento que se deva ter para ler uma legislação complexa como essa. Sim, isso é uma coisa kafkaniana. Certamente tem um quê de kafkaniano, porque a lei deveria ser lida para todos, a lei deveria ser acessível a todos, como no conto de Kafka, Diante da Lei, né? Vocês conhecem esse conto, mas se não conhecem, eu vou estragar, porque já vou contar. Um cara chega diante da lei, e veja que é assim que se chama, diante da lei, e ele pede para entrar na lei, e o guardião diz: pode ser, mas agora não. E aí se desenrola, até que ele está morrendo já e não entrou. Aí quando ele diz: eu só queria fazer uma última pergunta, eu já estou morrendo, não vou mais entrar. Como é que ninguém nunca veio aqui nessa porta pedir para entrar, só eu fiquei aqui parado? Aí o guardião enigmaticamente diz: é que essa porta foi feita só para você, e agora você vai morrer e eu vou fechar.
É kafkaniano que o Código Civil seja assim difícil, que exija um esforço, mas essa é a herança romana. Veja, Roma não inventou o juiz, Roma não inventou o legislador, Roma não inventou o advogado, mas a influência da filosofia helênica em Roma inventou o jurista. Olha, é suor, sangue, suor e lágrimas para aprender coisas que são, cada artigo, praticamente um enigma. Muito tempo para que você tenha leveza de dizer isso, eu entendo. Porque na maior parte das vezes você toma um susto. E como é que eu não vi que isso é tão difícil? Então, eu me sinto, sinceramente, não é pelas pessoas em concreto, é o impacto dessa quantidade, esse ímpeto transformador. Um Código Civil, veja, eu não sou uma pessoa conservadora, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas o Código Civil precisa ser conservador. Não no sentido moral, de moralidade de costumes, ele precisa ser conservador no sentido da técnica legislativa. E até na pedagogia do direito, porque, veja, a legitimidade do direito nessas condições do jurista, ela é precária. Se a gente não educar o povo para entender que o jurista tem valor e mérito, que a ciência é difícil, que há um esforço intelectual, eles simplesmente desprezam. E esse desprezo é perigoso para as instituições. O que segura o Supremo Tribunal Federal não são as armas, é a ciência do direito, é o prestígio do saber jurídico, que entra em crise e abala todas as estruturas sociais. Então, essa leviandade nesse projeto, porque, veja, a gente até está corroborando isso ao dizer que é novo Código Civil, e pela quantidade de artigos é novo Código Civil, mas isso não foi apresentado assim com esse teor. Ninguém nunca pediu isso, como quando a professora disse. Ninguém está esperando por isso. As pessoas vão, assumem um lugar arrogantemente e resolvem inventar a roda de novo. Atrapalhadamente, descabidamente e incompetentemente. E veja, não estou dizendo que os 38 juristas que estavam lá são incapazes funcionais, analfabetos funcionais. Não é nada disso, são juristas excelentes. Muitos são admiráveis, mas o procedimento, e eu falei isso para o doutor Fábio aqui, a gente está falando, eu participei de tantas jornadas de direito civil, ali, sabe aquela história, se você soubesse como se fazem as leis e as salsichas, os enunciados da jornada de direito civil é muito parecido com as salsichas, há um procedimento que precisa ser, e aquele enunciado prevalece ao fim e ao cabo por maioria. Essa sedimentação, esse tipo de tomada de posição rápida e funcional, realmente resolve dar ocasião. Mas é isso que a gente espera para uma reforma da lei que é central para a vida da gente? É preciso ter mais parcimônia, é preciso, como diria a sabedoria popular, é preciso menos, por favor, menos. E eu falo assim, essa linguagem do povo, porque a minha vontade de dizer é, como diz o povo aqui da rua, e eu vou homenagear a Manuel Bandeira disso, reforma do Código Civil, minha gente, eu fico incrível. Eu só queria dizer isso. Muito obrigado pela atenção. Excelente.